E aí, galera, tudo bem com vocês? Para quem é novato, seja bem-vindo ao meu canal. Se inscreve aí, deixa o like. Hoje, galera, eu gostaria de estar passando um conteúdo para vocês diferente aqui, sobre direito, psicologia, teologia. São coisas que eu estudo há bastante tempo e eu gostaria de estar ensinando vocês. Provavelmente as escolas não vai estar te passando esse conteúdo. E é uma coisa que é o que eu estudo, tá, galera? Eu não quero que vocês acreditem ou não, tá? Vocês acreditam se vocês quiserem, tá? É o que eu estudei e o que eu absorvi ao longo do tempo, tá? Primeiramente, eu gostaria de estar explicando aqui para vocês a história que está relacionada aos Estados Unidos, tá, galera? Primeiramente, quem não sabe, o nome, né, Estados Unidos é a união dos estados, primeiramente dos Estados Unidos, tá, galera? Tem a união de todos os estados dos Estados Unidos. Enfim, na minha visão, todo mundo sabe que os Estados Unidos, ele tem muitos aliados, por exemplo, o Brasil e muitos outros países. Só que a representação do nome Estados Unidos é a união dos estados, por exemplo, a união que vai ter algum representante do Brasil que é de São Paulo, vai estar lá nos Estados Unidos representando o Brasil, representando o estado do São Paulo. E assim, todos os outros estados do Brasil vai ter algum representante lá nos Estados Unidos, tá, galera? É, a fonte de dinheiro, de direito e um monte de assuntos é resolvida lá nos Estados Unidos e lá eles resolvem pra gente ter que seguir as regras aqui, tá? É isso que é os Estados Unidos, tá, galera? Agora eu gostaria de passar uma questão mais antiga, pelo menos é a minha visão, tá? Eu posso estar errado, mas é o que eu acho. Para quem não sabe, o brasão dos Estados Unidos, ele é o brasão de uma águia, tá, galera? Ou um falcão. É, para quem não sabe, eu acho que o falcão e a águia são tudo parentes, né? É, e essa representação, galera, do falcão ou da águia é simbolizando os tempos aí mais antigos, por exemplo, antes ainda da época romana, que é a época egípcia, né, dos faraós, que um dos deuses faraó que tem a simbologia aí mitológica, se eu não me engano é mitológica, ou também não é mitológica, tá? Que é Horus, que é o deus aí egípcio, né? Que ele tinha o rosto de um falcão ou de uma águia, tá? E para quem não sabe, é, para o deus Horus, né? Ele era tipo um militar, né? Ele tinha uma versão humana e também ele tinha essa versão mitológica dele aí com a cabeça do animal, né? De uma águia ou de um falcão. E ele era, nos tempos egípcios, era tipo como se fosse militares, sabe? Como se ele fosse um rei, né? Ou um grande general, né? Da época que no caso ele cuidava, né, da questão política, em questão aí de segurança, né, de você ter que proteger as pessoas que moram ali naquele lugar onde ele vive, né, para que tenha ordem. É por isso que os militares existem hoje em dia, né, para a gente ter essa sensação de segurança, sabe, de que não vai passar impune algo aí que seja maldoso, sabe? Com intenção de autodestruição de todo mundo e ninguém quer isso, sabe? É por isso que existem os militares, é exatamente para trazer essa sensação que temos segurança, sabe? Que não, que não vai acontecer coisa errada com uma pessoa inocente, apesar que depois de anos aí, né, teve a história de Jesus Cristo, né, para você ver como é que são as histórias, que foi na época romana, né, veio os romanos
E eu estudando aí há muito tempo, galera, para quem não sabe, né, o anticristo já veio à Terra e realmente para mostrar isso, né, assim, não é um papel nem nada, sabe? Mas aconteceu de verdade e acontece pra gente ter noção das coisas que às vezes existem pessoas que realmente são, sabe, ruins. E o anticristo, para quem não sabe, na época romana, teve o primeiro rei, né? O primeiro rei era César, o nome dele era César. E César, ele morreu e passou o trono para o sobrinho dele, que ficou chamado também de César, que é o César II, ou Augustino César, né? Ele teve alguns outros nomes, só que eu estava pesquisando a história desse Augustino, o segundo César, que assim, o primeiro César, ele criou a moeda romana. Aí depois veio esse César morreu, veio o segundo César, que era o sobrinho dele. E esse cara, provavelmente, ele foi o cara que mandou, né, matar Jesus Cristo, que ele nasceu na época de Jesus Cristo, né? E e contando a história dele, né? Esse segundo César morreu depois de Cristo, depois da morte de Cristo, e ele morreu envenenado pela mulher dele, e a mulher dele relatou, assim, teve algum papel, alguma coisa escrito que ela falou o jeito que ele morreu. E quando ele, antes dele morrer, de estar morrendo, agonizando ali, ele falou que ele cumpriu o papel dele na Terra, que era meio que como se ele tivesse realmente matado, né, Jesus Cristo. E para a gente entender a história de Jesus Cristo, né, na antiguidade, a história de Jesus Cristo, ele conta que o diabo, que é o próprio filho dele, né, queria ser Deus. E é por isso que a gente às vezes é muito enganado, até pela nossa mente mesmo, sabe? A nossa própria mente tenta contrariar a gente. Quem é inteligente sabe que acontece isso na nossa mente. E é o que o diabo faz o tempo todo na nossa mente, sabe? Para que a gente acabe se autodestruindo, sabe? Porque o diabo, ele sempre quis isso, galera. Ele sempre quis destruir o ser humano, qualquer um ser humano, porque ele quis ser mais que Deus, sabe? Ele queria poder fazer tudo, é, tudo de ruim, o que no fim das contas, galera, o meu estudo do César é que esse cara que foi considerado o anticristo na época de Roma, ele provavelmente era um militar, ele era uma da corte dos militares, só que ele provavelmente devia ter, sei lá, algum tipo de. Porque ele queria realmente, sabe, galera, ser melhor do que Deus, né? Ele queria ter o poder de destruir quem ele quisesse, ter tudo que ele quisesse, ter mulheres. Então você imagina, um rei que queria ter tudo e fazer o que ele quisesse com qualquer pessoa, ele queria ser mais do que todo mundo, sabe? Ele quer controlar realmente a vida de todos. É essa a sensação da psicologia que traz sobre esse ser que tenta contrariar até a nossa mente. É, isso aí vem de estudo de teológico, psicológico, que muita gente acaba não entendendo e acaba se possuindo desse tipo de mente, sabe? Que é ruim e não descobre o porquê. E acaba que essas pessoas que fazem essas coisas ruins, ouvindo essa voz maligna, ela acaba perdendo a vida delas também, né? E não sabe nem o porquê. Mas é por causa desse ser que sempre tenta ser mais inteligente do que a gente. Então, é esse o anticristo que veio na Bíblia, que fala que se vocês pesquisarem, vocês vão ver que tem até o detalhe da morte dele, explicando a forma que ele morreu. E das grandes coisas que veio destruir o ser humano certamente é o dinheiro, né, galera? E então o Império Romano criou, né? O primeiro César criou o dinheiro e o sobrinho dele que veio tomar posse, que é considerado o anticristo, que é o que a gente chama do diabo, ele veio à Terra também e morreu. Só que ele morreu envenenado. Jesus Cristo morreu da pior forma e cruel e ainda assim ele conseguia, sabe, distorcer as coisas pra ele, porque pô, um cara que mata uma pessoa inocente, a gente sabe que é uma coisa bastante complicada no mundo real, e a gente sabe que no mundo real, se você faz uma coisa com inocente, irmão, você tá arrumando um problema sério, você ainda mais de gente muito rica, poderosa, sabe? Então, às vezes assim, até eu tenho que tomar cuidado no que eu falo, mas é real isso, sabe?
Então, eu não quero aqui aconselhar, é óbvio que eu não quero aconselhar você a fazer esse tipo de coisa, não. Não tô aconselhando ninguém aqui a nada. É, eu quero que você, qualquer pessoa, que seja pessoas boas mesmo, e procure entender a história, porque não entende, sabe? Essas vozes que são ruins, que vêm na nossa cabeça, às vezes parece que pode ser intencional ou não, que às vezes a gente tem que questionar por que as vozes ruins vêm, sabe? Procurar um psicólogo e, e é isso, galera. Esse rapaz aí, né? Ele veio na Terra, foi considerado o anticristo e ele realmente teve a intenção. Acho que Deus, porque Deus é Deus, né, galera? A gente sabe que a gente veio de um pai e de uma mãe altamente inteligente. Jesus Cristo e Maria é extremamente inteligentes, tá, galera? E viu que o rapaz, né, que é considerado o diabo, tinha a intenção mesmo de destruir a vida de Jesus Cristo. E provavelmente ali, né, o Pôncio Pilatos deve ter se desculpado a Jesus Cristo, por mandado aí do rei, né, que era na época era esse César II, senão o Pôncio Pilatos poderia acabar perdendo a vida porque ele não cumpriu as ordens do rei de Roma, né, que é esse César II. Aí Jesus viu que tinha maldade no coração do, do César II, né, que é considerado o diabo, o anticristo. E eu não sei por que, que ele quis fazer isso, não sei se ele quis fazer isso para se tornar em outra vida. No dia quando a gente morrer, todo mundo saber encontrar Jesus Cristo, a gente vai saber mais detalhado. Mas provavelmente o diabo ele queria criar o próprio reino dele e ser Deus, né? É, talvez por causa disso que a gente tudo a gente vive hoje, por causa dessa situação aí, né? Porque o diabo ele provavelmente queria ter o mundo dele, criar os filhos dele e ser Deus, né? E poder talvez, sei lá, eu acho que Deus não pune as pessoas, mas a gente só conhece a morte por causa desse detalhe, né? Só existe morte por causa desses pensamentos aí, né, do diabo de querer ser Deus e, enfim, é uma grande questão aí para você poder pensar. É esse o conteúdo do meu canal, galera. Era falando aí da história dos Estados Unidos e um pouquinho de teologia para vocês aí. Não sei se vocês vão acreditar no que eu tô dizendo, mas é apenas um conteúdo aí bastante interessante para você refletir. É apenas uma reflexão minha que eu gostaria de passar para vocês. Eu não sei no que vocês acreditam, mas é isso aí, galera. Espero que tenham gostado do meu canal. Tamo junto.